também viu, ela também achou que ele forçou. Ela viu que eu não queria ficar, ele ficava me encoxando e segurando a minha cabeça, tentando beijar a minha boca. Deixa ele me cantar, deixa ele me chamar de gostosa. Para mim, era até uma vantagem, uma pessoa maldosa, me cantar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Má Gonçalves e hoje nós vamos falar sobre o caso Márcio Smelling. O caso Márcio Smelling é um caso que me chamou a atenção lá em 2021. Confesso para vocês que eu não sabia nada a respeito, não acompanhava, mas esse caso me chamou a atenção a partir do momento em que o jornalista Ricardo Feltrin fez um vídeo se retratando, chorando, por um cara que até então tinha sido acusado de assédio sexual. Aquilo me acendeu um alerta. Por que um jornalista estaria ali chorando, se expondo daquela forma? E eu passei a analisar tudo, a ler matérias, a ver vídeos, e eu cheguei a algumas conclusões que me surpreenderam. E por que depois de tantos vídeos lá na outra rede eu resolvi trazer este caso aqui para o YouTube? Porque aqui é um canal novo e eu gostaria de trazer para o público daqui as minhas reflexões sobre este caso também. E porque recentemente saiu uma matéria na Folha de São Paulo da jornalista Mônica Bergamo, onde ela diz que uma promotora chegou à conclusão que o Márcio Smelling tem sim direito de vir às redes sociais e se defender de supostos ataques que elas proferiram contra ele, tanto nas redes sociais quanto na imprensa. Essa promotoria também chegou à conclusão de que as mulheres combinaram respostas, combinaram narrativas. Bom, para começar o resumo desse caso, eu vou explicar para vocês quem são as personagens dessa trama toda que levou o Márcio Smelling a ser réu num processo de assédio sexual dentro do ambiente de trabalho na TV Globo. Eu vou começar essa história, tá, gente, pelas personagens. Quem são essas mulheres que acusaram o Márcio Smelling de assédio sexual? E a fonte que eu estou usando para contar para vocês é o jornalista Ricardo Feltrin, que é a pessoa que mais cobriu esse caso desde o início. Bom, a primeira personagem se chama Bárbara do Vivier, teve um relacionamento extraconjugal com o Márcio Smelling durante 7 anos, foi descoberta pelo marido, engravidou, achou que o filho pudesse ser do Márcio, no final não era, mas com muita vergonha inventou que o Márcio a assediava, que gostava de ficar perto dela. Então ela contou isso para uma atriz muito famosa, que coincidentemente é a sua madrasta, que se chama Maria Clara Gueiros. A Bárbara, inclusive, chegou a pedir perdão para o Márcio, queria encontrar com ele de novo, enfim, gente, um rolo danado. A madrasta dela, a Maria Clara Gueiros, contou para uma outra atriz chamada Verônica Debon, que foi lá correndo e contou tudo para o Márcio Smelling, dizendo que aquilo tudo era patético. E aí a Verônica começa a namorar o Márcio Smelling. E ele, depois de um tempo, decide terminar com ela. Nesse mesmo tempo em que o Márcio tenta terminar com a Verônica, porque é quase impossível, porque ela insiste bastante em continuar, em até casar com ele, a Dani Calabresa entra com a denúncia de assédio. Nesse período, a Dani Calabresa estava passando por aquele momento difícil do divórcio com o Marcelo Adnet, e segundo os relatos dos colegas, ela estava insuportável, e eles queriam ela fora do programa, fora de hora, que era um programa do Melling. E aí ela admitiu até, inclusive, para um juiz que ela só denunciou o Márcio Smelling porque ela foi retirada do programa. Por quê? A madrasta da Bárbara do Vivier, primeira amante do Melling, se juntou com Verônica Debon, a ex-namorada rejeitada, e convenceram a Dani Calabresa a denunciar o Márcio. E nessa história toda também entra uma terceira personagem que se chama Luciana Fregolente, mais pra frente eu vou falar sobre ela. É importante ressaltar que essa denúncia da Dani Calabresa não foi feita numa delegacia, foi feita numa revista, tá, pessoal? Revista Piauí, lá em 2020. E então o Márcio entrou em contato com a Dani para falar para ela desmentir aquilo e ela não fez. E ele entrou com processo contra ela primeiro. Todas as denúncias contra o Márcio Smelling foram desmentidas, tá, pessoal? Com provas irrefutáveis, provas materiais, inclusive as denúncias da revista Piauí. E a Globo investigou o Márcio 2 vezes e foram arquivadas as denúncias. O Márcio Smelling já nem fazia mais parte do quadro de funcionários, o contrato tinha se encerrado, ele recebeu uma carta de recomendação.
Bom, voltando aqui para as personagens, tá? A Luciana Fregolente, amiga, disponível para ajudar o Márcio Smelling, mas que nunca foi para os Estados Unidos visitar a filhinha dele que estava internada, fazendo uma cirurgia do coração, ela também é comadre, tá? Da madrasta da primeira amante do Márcio Smelling, da Maria Clara Gueiros. E ela trabalhava com o Márcio Smelling. E essa moça também tem uma filha chamada Carol Warsaski, que é muito próxima de quem? Da ex-namorada do Márcio Smelling, da Verônica Debon. Fregolente, que se fazia amiga do Márcio Smelling, tinha, na verdade, um ranço enrustido por ele. Porque ela levou um livro, e desse livro foi criado um quadro no Fantástico chamado Mulheres Fantásticas. E ela queria o nome dela, assinatura, enfim, e o Smelling não deu, porque, gente, foi uma adaptação de um livro. Não foi uma criação dela, não faz sentido. E aí tem uns áudios dessa mulher, gente, que estão lá no canal do Márcio Smelling, por isso que vocês precisam, para entender melhor, mais a fundo essa história, se tiver interesse, tem que ir lá no canal dele, em que são de cunhos completamente racistas. Ela fala que ela vai arrumar uma mucama para ele, que o Márcio estava precisando de uma pessoa para trabalhar na casa dele. Ela e Maria Clara Gueiros chama ele de negrinho insolente. Segundo o Márcio Smelling, elas o tratavam assim, com aquele racismo recreativo, né? Porque ele é a pessoa mais escura que elas conhecem, mulheres, né, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Aí entra uma outra atriz chamada Karina Domi, que paquerava o Márcio Smelling, segundo o jornalista Ricardo Feltrin. Ela pedia favores e, em troca de favores, saía com ele, foi para o apartamento dele e depois foi a primeira a se juntar com a Calabresa para ir ao compliance da Globo. Mas quando foi para formalizar a denúncia na delegacia, ela fugiu, escapou, não quis fazer, não quis formalizar. Por quê? Georgiana Góes, uma outra atriz também, gente, são todas conhecidas, tá? Uma conhece a outra. Vivia também pedindo favores, elogiando Márcio, mandando assim mensagens bastante calorosas, dizendo que sonhou com ele à noite, chamando para viajar, para encontros de casais, enfim. Aí tem uma outra moça que se chama Maitê Lima, que também vivia pedindo favores para o Márcio Smelling, que é uma moça que trabalha não em frente às câmeras, é uma produtora. E ela era do jornalismo e queria ir para a dramaturgia, não conseguiu. Quando o Márcio foi demitido, ela também disse que foi assediada por ele. Carol Portes chegou a trocar um beijo com o Márcio Smelling, disse que se sentiu constrangida depois. Segundo o Márcio, ela se sentiu constrangida porque ela estava noiva. Essa moça se casou, convidou o Márcio com Verônica, que na época estavam juntos, foram ao casamento dela. Ele depois ajudou a Carol com o leite da criança, porque parece que ela não estava conseguindo pela empresa o benefício, enfim. Enfim, eles mantinham uma relação de amizade mesmo depois desse beijo, que seria o suposto assédio, segundo ela. Débora Lan, Suzana Pires e Renata Ricci. Nenhuma das três sabiam que eram vítimas no processo. Elas nem sabiam por que estavam incluídas ali. Inclusive, a Renata Ricci chegou a ter um caso também com o Márcio Smelling, uma coisa rápida. Chegou a pedir para ele, numa mensagem, uma lingerie que ele trouxesse de Paris. E agora ela acusa ele de violência psicológica. A Suzy Pires, quando descobriu que foi colocada pela advogada dessas mulheres como uma vítima, que ela estaria também acusando o Márcio Smelling, ela desistiu, porque até então parece que ela não tinha este conhecimento. Inclusive, a advogada dessas mulheres não tinha nenhuma relevância, ela passou a escrever livros, tá? Depois do caso Márcio Smelling. E a advogada, a doutora Maíra Cota, ela tem uma sociedade, segundo o jornalista Ricardo Feltrin, com Manuela Miklos, que é filha lá do titã Paulo Miklos. E ela tem uma relação muito forte com o atual governo, tanto ela quanto a doutora Maíra Cota, que foi inclusive assistente da Gleisi Hoffmann. Por que eu estou enfatizando essa relação delas com o atual governo? Porque elas levaram essas mulheres para um encontro com a primeira-dama e também com a ministra das Mulheres, sugerindo um novo marco para o assédio no ambiente de trabalho. Não levaram uma mulher preta, não levaram uma faxineira, não levaram uma cobradora de ônibus, só levaram as atrizes da Globo conhecidas, da Maíra Cota e da Manuela Miklos. Isso
numa época em que o Márcio Smelling não era sequer réu. Enfim, gente, agora que vocês já conhecem as personagens, vocês já sabem que essas mulheres se conhecem, que elas são amigas, que elas são quase parentes, né? Em que elas se juntaram, sim, para denunciar o Márcio Smelling. Algumas com problemas na carreira, outras com problemas amorosos com ele, e nenhuma, de fato, nenhuma conseguiu provar ali um assédio. Pelo menos não diante de tudo que eu vi até agora, tá? Eu estou falando do meu ponto de vista. O meu ponto de vista é: essas mulheres usaram pautas importantes, usaram até o governo para se beneficiarem num processo. Essa é a sensação que eu tenho. É um esvaziamento de pautas gigantesco que me incomoda muito, porque quando uma mulher ela é assediada de fato no ambiente de trabalho, ela acaba sendo descredibilizada por causa de mulheres como essas, que fazem uma acusação grave como essa e levam para uma revista. São pessoas que deveriam dar exemplo. São pessoas públicas que agem como crianças quando são pegas na mentira. Resumindo, gente, alguns casos, como o de Verônica, Dani Calabresa, foram arquivados pelo tempo. De outras mulheres que acabaram saindo porque não sabiam nem que estavam acusando Márcios. Elas achavam que estavam ali, de repente, para ser testemunha de alguma coisa ou relatar alguma coisa e saíram. E outras continuaram porque são pessoas que não tomaram a frente disso, mas acabaram ficando. E ele, hoje sim, é réu de 3 mulheres, tá? Esse caso ainda não foi solucionado, esse processo ainda não foi solucionado. Eu acredito que o Márcio vá ser inocentado, já são quase 5 anos, tá, gente? Ninguém que faz esse tipo de crime fica tanto tempo sem ser condenado. E agora, tá? Recentemente elas acusaram ele, inclusive meu nome tá nesse rolo, de violência psicológica. Mas por que meu nome tá nesse rolo todo? Porque eu fiz vídeo, gente, dando a minha opinião. Eu li as matérias, ouvi o Márcio Smelling e dei a minha opinião. Eu falei o que eu achava, sabe? Que eu achava que sim, elas estavam mentindo, que sim, elas queriam favores, que sim, elas só queriam prejudicar o cara. Essa é a minha opinião, porque uma pessoa que realmente sofre assédio, na minha opinião, ela vai diretamente numa delegacia. Ela não vai para uma revista. Ela não vai querer só tirar a pessoa do trabalho, ela vai querer ver o cara preso. Aí, 3 casos, ou 4, não me lembro agora, são arquivados, a Dani Calabresa vem a público comemorar com um sorriso aqui. Como que você sofre assédio, o seu processo é arquivado porque prescreveu e você fica contente? Isso não existe, gente. Enfim, o Márcio começou a fazer os vídeos lá, se defendendo de declarações públicas delas. E elas fizeram, então, uma denúncia. Abriram um processo contra ele de violência psicológica. E aí, nessa pesquisa que fizeram nessa NetLab, tem meu rosto, o rosto de vários outros, né, influencers, enfim, tiktokers, youtubers, e colocaram lá no processo. E agora, a promotora de justiça declarou que o Márcio Smelling tem sim o direito de se defender publicamente porque foi atacado publicamente. Foi feita uma perícia também, perícia feita por mulheres, tá? Que disseram que há indícios de que essas mulheres combinaram depoimento. É isso, gente. Isso nesse processo, tá? De violência psicológica. Imagine no outro, se elas não combinaram. São mulheres que viajam juntas, são mulheres que têm praticamente parentesco. Enfim, deixo aí, então, esse vídeo para a reflexão de vocês. Tirem as suas conclusões, deixem aí as suas opiniões. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, porque eu vou fazer mais vídeos sobre este e outros casos que eu sei que vocês gostam, criminais, ou de fofocas, ou sei lá o que. O que vocês quiserem, eu venho aqui e conto para vocês, dou minha opinião, tá bom, pessoal? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.